tudo bem? Hoje vamos falar sobre a lição 4, que tem um tema, um poderoso pregador da justiça. Nessa lição, o aluno vai saber que o Espírito Santo opera uma transformação na vida de quem permite que ele haja em sua vida. E ele vai sentir também o desejo de ser transformado pelo Espírito Santo. Também ele vai responder, deixando que o Espírito Santo lhe dê o arrependimento e transforme sua vida. E a senha é Atos 4,12, que diz: "Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos." Para conquistar a atenção do aluno, nós vamos precisar a lição, né, e também da Bíblia, alguns papeizinhos para sorteio, pistas e cartaz, e vamos também precisar de um pedacinho de manteiga, um pouco de barro, uma tigela ou um prato. E aí você vai cortar em tiras os papéis, tá? Os papéis em branco você vai distribuir com os alunos para eles darem a resposta deles. E no outro lado você vai escrever em outros papéis a seguinte pergunta. Num papel você vai escrever quando um bolo começa a ser feito. Em outro papel você vai escrever quando uma roupa começa a ser feita. E no outro papelzinho você vai escrever quando uma casa começa a ser construída. Você vai dobrar as tiras, né, e vai guardar por um momentinho. Em um papel grande você vai escrever essa frase, ó. Quando vida cristã inicia, tá? E você vai cortar as palavras e vai escrever a frase e vai mandar os alunos procurarem essas palavras que foram cortadas. E aí você vai formar a frase, né? Colocar as palavras no espaço. E a frase é: o que é? Aí você vai completar a vida cristã. Quando ela se inicia? E através dessa pergunta é que nós vamos trabalhar a nossa lição desse sábado, ok? Então vamos lá. Então você vai entregar os papéis para os alunos, depois eles vão responder, né, as perguntas que foram feitas, como é que começa um bolo, e você vai analisar as respostas dele. Todas essas coisas têm um início, né? Tem um início. Então os alunos deverão encontrar as fichas, como eu já falei, e que estão escolhendo na sala, e vão se encaixar na frase. E aí nós vamos trabalhar esta pergunta, né? O que é vida cristã e quando ela se inicia? E aqui nós vamos continuar o nosso vídeo contando a experiência, né, de Pedro, que foi muito corajoso quando falou em nome de Jesus. Então nós sabemos que você vai escolher 3 alunos que saibam manusear bem a leitura e vai dividir eles, um vai ser o narrador, outro Pedro e o outro vai ser o coxo. E vai trabalhar a leitura de Atos 3, de 1 a 12, né? E você vai especificar a situação de Pedro, que foi muito corajoso quando falou em nome de Jesus. Ele já estava fazendo sua segunda grande pregação pública em Jerusalém. E através dessa leitura de Atos, você vai chamar o aluno que ficou responsável por Pedro. Ele vai também ler em Atos 3, de 13 a 15, com uma boa entoação, né, como se estivesse fazendo um discurso. E aí, em seguida, você vai pedir que um aluno, por vez, fale uma frase de resumo desse discurso, que é a pergunta 1, né, de segunda-feira. E você vai explorar, né, um pouco mais esse texto, dizendo que Pedro foi corajoso, que ele falou claramente o que aquelas pessoas tinham feito e errado, e que ninguém gosta de ouvir isso, né? Então Pedro, ele falou para as pessoas o que eles tinham feito de errado, que era ter crucificado Jesus. Mas o que ele pregou, que Jesus estava vivo, Jesus tinha ressuscitado. E com a pregação de Pedro, todos aceitaram suas palavras como verdade, porque não havia como negar, né? Ele apontou, ele falou para eles: vocês precisam pedir perdão, e que a sepultura de Cristo estava vazia. E então vocês devem lembrar os alunos que nós já estudamos, né, o que é uma testemunha ocular. Então os discípulos, eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Pedro havia acabado de realizar um milagre incrível, né, que foi curar o coxo. Isso mostrava que tinha o poder de Jesus. O Espírito Santo tocou no coração do povo. Eles sentiram o tamanho de seu pecado. E agora, o que aconteceria com eles?
Então Pedro sabia que poderiam ficar desesperados. E o que foi que Pedro falou para eles? Arrependei-vos e convertei-vos, né? É sobre isso que nos fala a pergunta 2 da segunda-feira, que está baseada em Atos 3,19. Aí você vai dar oportunidade para um aluno responder. Então Pedro, ele fez um lindo trabalho, né? Ele mostrou a ferida e levou o remédio. Ele não apenas acusou, mas mostrou o quê? A solução do problema. Então a multidão que ouvia, né? A multidão que fez o pedido a Pilatos que crucificasse Jesus e soltasse Barrabás, você dá um tempinho, né, para os alunos responderem essa pergunta e continua, né, dizendo, mas quem havia acusado Jesus diante do governador romano? Os sacerdotes e líderes. Você faz essa pergunta para eles e a resposta está aí. Jesus pediu a Deus que perdoasse os soldados porque não sabiam o que estavam fazendo. Que bondade! Pedro agiu de um jeito parecido. Depois de mostrar o pecado do povo e dos líderes, ele falou que eles tinham feito aquilo por ignorância, por não entender o tamanho da maldade. Depois falou do arrependimento. Tudo isso mostra que Pedro não estava falando com raiva, pelo contrário, ele tinha compaixão de seus ouvintes. E é claro que a multidão percebeu isso. Então, assim como Jesus demonstrou compaixão pelos seus inimigos, Pedro também naquele momento, ele demonstrou compaixão. O Espírito Santo também os convidou para o arrependimento. Era a chance de eles serem perdoados e salvos. Mas muitos não aproveitaram, né? Principalmente os sacerdotes e líderes. É claro que eles ficaram muito irritados com a pregação de Pedro. E aí você vai pedir quem ficou responsável pelas perguntas, né? De 1 em 2 de terça-feira responderam. 5.000 pessoas atenderam os apelos do Espírito Santo. E é muita gente, né? E deve ter sido emocionante. Os sacerdotes saduceus poderiam estar entre os que foram perdoados e salvos naquele dia, mas não quiseram. E aí você vai dar oportunidade para os que ficaram com a pergunta de terça-feira responderem a pergunta. Pedro e João dormiram a noite inteira na cadeia. Pela manhã foram levados para perante Anás e Caifás e outros sacerdotes. Os apóstolos estavam na mesma sala em que Pedro havia negado a Jesus por 3 vezes. Olha para onde levaram Pedro, né? No mesmo lugar que ele negou Jesus. Veja a diferença de Pedro. Ao invés de ficar com medo, mais uma vez, ele disse toda a verdade, mostrando bem o pecado dos sacerdotes. Então ele teve a oportunidade ali de reviver aquela cena e também ele estava completamente convertido, porque ele não tinha medo de falar de Jesus. Enquanto Pedro e João estavam presos, os crentes oravam sem cessar por eles. Deus atendeu a oração e os sacerdotes liberaram os dois, sem nem mesmo os agredir. Então, eles ficaram presos por falar de Cristo, mas através da oração, os irmãos unidos em oração, liberaram, Deus interviu e os sacerdotes liberaram eles, né? E aí, você vai fazer uma pergunta, né? Vocês sabem qual foi a resposta de Pedro e João? Quando os sacerdotes disseram para ele que não era para eles falarem em nome de Jesus? Claro, não vamos mais falar de Jesus. Pode deixar, foi isso? Não. É para ler Atos 4, verso 20. Né? Então eles vão encontrar a resposta e vão falar. Eles eram testemunhas oculares, não podiam deixar de falar do que ouviram e viram. Essa é mais uma prova de que a ressurreição de Cristo foi uma realidade. Assim que os dois foram soltos, correram para se encontrar com o resto dos crentes e contaram a eles tudo o que havia acontecido. Os irmãos ficaram muito felizes e começaram a louvar a Deus. Quando perceberam que seriam perseguidos, não pediram para afastar a perseguição, mas coragem para pregar. Então aqui nós vemos o poder da oração, a união, né? O amor por Cristo, porque isso não nos dá medo de falar dele. E como tudo isso deve ser aplicado, aí você vai pegar a manteiga e o pedacinho de barro, né? E aí você vai fazer o simbolismo, né? Cada vez que pecamos, o Espírito Santo trabalha em nosso coração para nos convencer de que erramos e nos dá o arrependimento. Se aceitamos a ação dele no nosso coração, o coração amolece. E se rejeitamos, o coração endurece. Então a manteiga, o que ela faz? O sol é o Espírito Santo, ela derrete. Então assim, quando aceitamos Jesus na nossa vida, né, o nosso coração se derrete, a gente se entrega completamente. Mas e o que a argila faz? Ela seca. Então assim quando a gente rejeita Jesus.
Para finalizar esse assunto, você vai apontar o cartaz com a pergunta que foi feita, no que é a vida cristã e quando se inicia. Você vai ajudar os alunos a chegarem à seguinte resposta: a vida cristã é um jeito de viver semelhante ao de Jesus. Ela começa quando nos arrependemos de nossos pecados e cremos em Jesus como nosso Salvador. Então, Pedro escolheu arrepender-se e se tornou uma nova criatura. Você vai colocar os alunos para orar, né? Para eles pedirem realmente o Espírito Santo, pedir uma transformação verdadeira. E no final, uma oração em silêncio e fervorosa, né? Para que todos se arrependam, sejam transformados e usados como instrumento de Deus. Amém. Tchau, tchau.